Gênesis, o capítulo é o de número 40. Em nome do Senhor Jesus. Acha aí, igreja. Quem achou, diga glória a Deus. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo na tua palavra. Glória a Deus. Preste atenção, igreja. Igreja, Deus falou muito comigo nessa palavra. Preste atenção, viu? Gênesis 40, versículo 9, diz assim: então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhes disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e a videira tinha 3 ramos, ao brotar, vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras, e o copo de Faraó estava nas minhas mãos. Tomei as uvas, a espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Aí diz assim: então lhes disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, olha a nossa mensagem: lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem. Rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menções a mim, a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui fui roubado das terras dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olhe para mim, preste atenção. Você sabe que na trajetória de José, ele foi preso, porque a mulher de Potifar falou que ele estava tentando ela sem ele estar, e ele foi preso injustamente. E junto com José, tinha 2 homens que tinham sido presos também: o padeiro e o copeiro do rei, o que trabalhava com o rei. Os 2 tiveram um sonho, e nós lemos o sonho do copeiro. Ele contou, os 2, o copeiro e o padeiro, estavam desanimados. Ele estava triste, com o semblante caído. Ele estava aflito na prisão, porque ele tinha tido um sonho e ele não sabia qual era a interpretação. Ele não sabia, igreja, qual era a interpretação. Então ele estava triste, desanimado. José disse: rapaz, porque você está triste? Ele disse: não, eu tive um sonho e eu não sei qual é a interpretação, eu não sei. E aí José interpretou para ele, disse: olha, tu vai voltar a ser copeiro do rei e a servir o copo na mão do rei. Certamente ele estava triste, ele ficou o quê? Alegre. Só que ali Moisés fez uma aliança com ele, porque com tudo que Moisés revelou o sonho para ele, certamente ele se animou, e Moisés tinha certeza que aquele sonho ia se tornar realidade e ele ia ser abençoado. Então Moisés fez uma aliança com ele, dizendo: quando tudo estiver bem para tu lembra-te de mim. Quando tudo para tu estiver ocorrendo tudo bem, quando tiver as 1000 maravilhas, quando as coisas estiver dando
tudo certo para tu. Não se esquece de mencionar o meu nome diante do rei. Não se esquece. Porque geralmente quando a gente faz um bem para uma pessoa, é comum, isso é do ser humano. Quando você faz o bem para alguém, você não quer receber o mal daquela pessoa. Você quer receber o que dela? O bem. Isso é nosso, isso é do ser humano. Ninguém quer fazer o bem e receber o mal. É tanto que quando você faz o bem e a pessoa te trata mal, você reclama. Então ninguém, isso é do ser humano. Todo mundo que faz o bem para alguém, você quer receber o bem. Quando você recebe as costas como resposta, você não vai ficar legal. Então ele fez uma aliança. Mas a sorte, ou a salvação, melhor dizendo, de José, é que ele não fez só aliança com aquele copeiro, mas ele tinha aliança com quem? Com Deus. Porque o homem é falho. O homem, ele promete uma coisa hoje, amanhã ele diz que não prometeu, ou ele promete, amanhã ele esquece e não cumpre. Por isso que mais importante para você é a tua aliança com Deus. Quando você orar por uma pessoa, ore, mas continue com a sua aliança com Deus. Quando alguém prometer que vai fazer algo na sua vida, amém, glória a Deus, vai fazer o bem para mim, vai me abençoar, vai falar o meu nome, vai me abençoar com alguma coisa, glória a Deus, mas eu confio no Senhor. Quando você for no médico, o médico diz: ó, eu vou passar esse remédio que vai resolver, eu vou te indicar esse outro médico que é amigo meu, que é um bom médico que vai resolver, amém, mas continue com a tua aliança com Deus. O advogado pode dizer: olha, não é para mim não, eu vou te passar para um advogado melhor do que eu. Não se esqueça da tua aliança com Deus. Não se esqueça da tua aliança com quem? Com Deus. Não se esqueça da tua aliança com Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça da sua aliança com o Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 23 agora. O sonho do copeiro se tornou realidade. Diga glória a Deus. Olha o versículo 23. Gênesis 40, versículo 23 agora. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Te falei para você não perder a sua aliança com quem? O sonho dele foi realizado, ele foi abençoado pelo rei, mas ele nem se lembrou de quem tinha realizado aquele sonho. Tem gente que é assim. Tem gente que você ajuda ela, tira ela do fundo do poço, da lama, ora por ela, Deus vai lá, cura ela, abençoa ela, e ela nem lembra que você existe. Tem gente que você já estendeu a mão, quando passa por você vira a cara. Ainda tem uns que a gente ajuda e depois fica de mal da gente. Pois é. O copeiro foi abençoado, o copeiro foi honrado e nem se lembrou de José. Por isso, igreja, a importância da sua aliança com Deus, porque o tema dessa mensagem é esquecido pelo homem, lembrado por Deus. O homem pode te esquecer, mas Deus, na hora certa, Ele vai se lembrar de você. Porque Deus não se esquece. Vamos entender. Você acha que é todo mundo? Eu sou sincero com você, até porque o apóstolo também falou isso há um tempo atrás, numa reunião de pastores, é verdade. Você acha que é todo mundo, quando eu estou orando, que eu lembro do nome para mim orar? Não.
Você sabe disso, porque tem muita gente também que te pede oração, e quando você chega aqui você não lembra de todo mundo. Não tem jeito. Eu ouço muitos problemas a semana inteira. Muita gente que chega, pastor, ora por isso, ora por aquilo. Você acha que quando eu vou orar, eu lembro de todos os problemas, de todo mundo? Não consigo, impossível. Aí você pergunta assim, pastor, e como é que acontece? Porque pessoas voltam e dizem assim, o senhor orou, o senhor determinou, o senhor profetizou. Que é isso? Aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, Deus não te deixa ser envergonhado. Alguém fala para você assim, ó, leva o meu nome lá na igreja, você se esquece de levar o nome dela. Já deve ter acontecido com vocês. Depois ela te encontra na rua e diz, olha, obrigado por ter levado o meu nome, viu? Eu estava desempregado e a porta abriu para mim, obrigado. Aí você diz, eita, eu nem levei o nome dela. Mas por causa da tua aliança com Deus, a tua oração foi ouvida. Por causa da tua aliança com Deus, a tua oração foi ouvida. Deus faz isso, Deus é misericordioso. Às vezes eu estou na correria, eu recebo um áudio, pastor, ora por mim, eu já contei isso aqui, ora por mim, por isso, por aquilo, por aquilo. Eu só mando áudio, fique em paz, já deu tudo certo. A correria do dia a dia. Depois a pessoa vai dizer, olha pastor, eu pedi uma oração, o senhor só disse fique em paz, já deu tudo certo. E deu certo mesmo, estou abençoada, resolveu o problema. Porque Deus não se esquece. Se você olhar, deixa Gênesis aí que a gente volta, vamos dar uma passeada aqui agora. No livro de Êxodo, no capítulo 2, olha como é tremendo, ó. Êxodo capítulo 2, diz assim, Êxodo capítulo 2, vai lá, no nome de Jesus. Quem não veio hoje perdeu o banquete. Êxodo capítulo 2, aí depois de Gênesis é Êxodo, segundo livro aí, quem achou diga amém. Versículo 22, diz assim, ó, Êxodo 2, desculpa, capítulo 2, vamos ler o 23, diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Entenda uma coisa, olhe para mim. O povo de Israel, eles começaram a sofrer na mão do novo rei do Egito. E eles, no sofrimento, gemendo, padecendo, sendo escravo, eles clamaram a quem? A Deus. A Bíblia está dizendo que Deus ouviu o gemido deles lá no céu. Só que a Bíblia vai me dizer que Deus se lembrou que aquele povo era filho de Abraão. Deus se lembrou que aquele povo era descendente de Abraão. Diga glória a Deus. E por Deus ter se lembrado que aquele povo era descendente de Abraão, a Bíblia diz que Deus se lembrou da aliança. Agora você entende porque as pessoas te pedem oração, tu esquece de orar e Deus faz mesmo assim? Por causa da aliança que Ele tem contigo. Porque quando a pessoa pede oração para você, é porque ela vê Deus na sua vida. Quando a pessoa pede oração para a gente, não é porque a gente é bonito, está bem vestido, não, está de gravata, não. Porque eu conheço pastores, e eu falo é rasgado mesmo, eu conheço pastores da igreja mundial, que quando sai o povo solta é foguete. Eu conheço, tem um monte de peça espalhada por aí. E eu não tenho vergonha nem medo de falar não, só não dou nome, diga glória a Deus. Que a obra é uma roda. Estão por aí, passando em um bocado de lugar, acabando com um bocado de lugar. Mas tem, ele tem gravata, ele tem terno, ele tem sapato bom, ele tem perfume bom.
Mas o povo não quer conta, porque o povo não vê Deus na vida dele. O povo não vê. Eu falo isso abertamente. Diga glória a Deus. Tenho medo de falar isso não. Amém? E graças a Deus eu busco para ser uma bênção na mão de Deus, e tem sido. Então eu não preciso ter vergonha de falar. Mas essa é a realidade. Tem muitos que não tem. Por quê? Porque quando alguém pede para você orar por ela, para você trazer o nome dela para a igreja, é porque a pessoa sabe que você é de Deus. É porque essa pessoa sabe da sua sinceridade, sabe do seu compromisso. Quando não sabe, a pessoa fala: olha lá, fulano está indo para a igreja, mas não é crente não, apronta um bocado de coisa. A pessoa conhece, não tem jeito. Não tem jeito. Só que uma coisa me chamou a atenção, gente, que Abraão, Isaac e Jacó aqui já estava morto. Eles morreram, mas a aliança deles com Deus permaneceu. A promessa de Deus permaneceu. Então Deus se lembrou deles. Aí o último versículo assim, que é o versículo 25, assim, ó: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para as suas condições. Quer dizer, por causa da aliança que ele tinha com Abraão, ele começou a olhar de maneira diferente para aquele povo. Ele começou a olhar diferente. É aquela história: pastor, eu pedi oração, o senhor orou. Ih, rapaz, eu nem lembro. Mas Deus disse: não, eu tenho aliança contigo, eu tenho que guardar meu servo, eu tenho que guardar minha serva. Mãe, a senhora orou? Ih, filho. A desculpa é essa assim, ó: quando não orou pelaquilo que o filho pediu, assim: ô filho, a mãe sempre ora. Mas não foi isso que ele perguntou. Mas você sempre ora. Mas naquele propósito talvez você não o quê? Mas ele diz assim: ô mãe, valeu a pena a oração da senhora, deu certo. Aí você diz assim: oh Deus, obrigado Deus, eu esqueci de orar, mas o Senhor fez. Deus de lá de cima: eu tenho aliança contigo. Eu tenho aliança contigo. Deus não se esquece. Deus não se esquece nem dos teus parentes. Eu vou provar para você: Deus não se esquece nem dos teus parentes, por causa de você. Olha o que diz aqui, ó. Volta lá em Gênesis. Agora nós vamos ficar aqui em Gênesis 19. Por causa de você, Deus não se esquece dos da tua casa. Olha só, Gênesis 19. Acha aí. Gênesis 19. Acha aí no nome de Jesus. Gênesis 19. Glória a Deus. Gênesis 19, versículo 29. Gênesis 19, versículo 29, diz assim, ó. Gênesis 19, 29 diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitava. Ló habitava em Sodoma, Gomorra, cidade que foi destruída pela mão de quem? Mas na hora, vem aqui o obreiro rapidinho. Na hora que Deus foi destruir, tá bom, na hora que Deus foi destruir aquela cidade, ele olhou a cidade, viu toda a população. No meio da população ele viu a quem? Ló. Quando ele olha para Ló, ele diz assim: esse é sobrinho de Abraão. Abraão é meu servo. Abraão tem aliança comigo. Diga glória a Deus. E porque ele lembrou, ele disse: a cidade vai ser destruída, mas de Ló eu vou tirar dessa cidade, porque ele é parente de um servo meu. E Deus guardou ele. É por isso que muitas das vezes Deus guarda a tua família, obrigado, de um assalto, de um acidente.
Deus guarda a sua família muitas das vezes. Você, teu filho ou teu familiar, um exemplo, muitas das vezes ele gosta de de festa, de farra, de bagunça e tal. Aí ele está desempregado, você diz: oh meu Deus. Você sabe que ele faz as coisas que não agradam a quem? Mas você diz: oh meu Deus, abre a porta para ele. Tem a esposa, tem a família dele, tem os filhos. Senhor, não deixa ele passar necessidade não. Aí quando menos espera, ele chega em casa e diz assim: olha, a porta abriu, eu vou trabalhar amanhã. Aí tem gente que diz assim: mas é como? Se ele está no mundo, se ele está no pecado. Porque um servo de Deus, uma serva de Deus orou por ele. É isso que acontece. Às vezes está doente, você sabe por que está doente. Está doente porque aprontou. Está doente porque fez coisas que não é a vontade de quem? Você olha e diz: oh meu Deus, cura meu familiar, Pai, tem misericórdia dele. No outro dia ele está de pé, vai trabalhar, sai, como se nada tivesse acontecido. Aí você diz: mas esse menino não estava doente ontem. Mas você orou por ele, Deus olhou para você e disse: pela aliança que eu tenho contigo, eu vou fazer na vida dele. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Amém? Pessoal, os obreiros que vão sempre comigo para o monte, está aí, acompanha, sabe do que eu vou falar. Eles não vê eu orando muitas das vezes pela minha vida financeira. Eles não vê eu orando pela minha saúde. Não, eu oro mais pelo povo. Eu oro mais por você. Eu não oro muito pela minha família. Eles são testemunhas. Você pode perguntar para eles que me acompanham no monte aí. São testemunhas. Eu oro mais pelo povo. Mas graças a Deus, Deus tem guardado a minha família, protegido a minha família. Graças a Deus, Deus tem me abençoado, enviado pessoas para nos abençoar. Deus é bom demais. Da onde a gente chega, Deus coloca a pessoa para nos ajudar. Deus abre porta. Deus é bom demais. Na pandemia mesmo, eu cuidando do povo, levando ceia, visitando, levando toalhinha do Salmo 91, naquela correria e tal, e buscando pelo povo, e orando pelo povo de madrugada, campanha, e atendendo telefone, e orando para o povo que estava doente, naquela correria. Minha mãe tem pouco mais de 60 anos. Eu esqueci até como é que fala, depois já passou tanto tempo. Zona de risco. Depois que ela estava curada, ela e meu irmão. Depois que ela estava curada, eu vi que o Covid passou lá em casa. Mas estavam os dois curados. Depois que eu vim saber, depois que eu vim descobrir. Aí eu até falei: vixe, eu falei até com a missionária. Eu digo: vixe, filha, eu tenho que orar também pela minha família, que eu estou cuidando tanto do povo. E o bicho ruim passou beirando lá. Mas depois que já estava todo mundo curado. É assim que Deus faz. Porque o nosso maior tempo, a nossa maior oração é essa. O missionário está de testemunha. Você lembra qual foi a última vez que eu orei pela minha família, ou pela minha vida financeira, ou alguma área da minha vida? Lembro não. A minha vida é buscando por você. Eu tenho certeza da minha aliança com Deus, tenho certeza que Deus me guarda, Deus me abençoa, tenho certeza. Deus não se esquece da gente não. Olha Gênesis 8 aí, o que diz. Vai lá. Estou quase terminando já. Gênesis capítulo 8, olha lá. Gênesis capítulo 8. Veja aí o que diz. Glória a Deus. Eu confio em Deus, eu sei que Deus está guardando os meus, Deus está abençoando, dando livramento, Deus é fiel. Gênesis, capítulo de número 8. Glória a Deus. Quem achou? Amém? Versículo 1. Gênesis 8, versículo 1 diz assim, ó. Lembrou-se Deus de quem? De Noé. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e abaixaram as águas. O que acontece? A terra foi destruída todinha
por causa das águas. Foi toda destruída a terra. As águas subiram naquela altura. Deus olhou de lá de cima, viu a terra, viu o povo tudo destruído, tudo acabado. Só que quando Deus olha de lá de cima, eu lendo ontem, imaginando, Deus olha de lá de cima e vê um negócio grandão no meio das águas. O que é aquilo ali? É uma arca. Na hora que Deus olha e vê que é uma arca, Ele faz assim: Noé está ali. Ali tem Noé. Ali tem um que eu achei graça e que está salvo. Diga glória a Deus. Aí Deus vai lá e sopra o vento. As águas abaixam para que Noé venha sair daquela arca, ele e os animais. Deus se lembra. O homem pode se esquecer, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece da gente nunca. Talvez você diga assim: pastor, meu familiar se esqueceu. Pastor, eu tinha amigos, os amigos se esqueceram de mim. Tem nada não, o importante é que o dono de tudo, que tem o controle de todas as coisas, não se esquece de nós. É isso que importa. Não se esquece, não se esquece. Não se esquece de nós, nunca. Nunca se esquece. Nunca se esquece de nós. Diga glória a Deus. Aí ele lembrou de Noé. Noé está lá, Noé que construiu aquela arca, Noé que firmou uma aliança comigo. Não vou tirar ele agora. E tirou ele do meio das águas. Talvez você está no meio de uma tempestade, talvez você está no meio de uma luta, passando uma tribulação, talvez você está passando um momento difícil, você está passando um deserto na sua vida. Fica tranquilo, na hora certa Deus vai se lembrar de você. Continue buscando, continue na fé, continue orando, diga glória a Deus. Continue louvando, continue vindo na igreja, amém, gente? Continue, meu irmão, chamando a atenção de quem? De Deus. Porque Ele vai olhar e vai te ver e vai lembrar que Ele tem promessas para se cumprir na sua vida. É por isso que eu não vou parar. Eu não vou parar. Nós não vamos parar de orar, não vamos parar de subir monte, nós não vamos parar de buscar, porque eu tenho certeza que vai chegar uma hora que Deus vai se lembrar disso tudo. Ontem eu pulei, ontem saí dentro do quarto. Eita Deus. Na hora certa Deus vai lembrar. Vai igreja. Quem está na presença dele tem aliança com Deus. Pode ter certeza. Deus não se esquece de você. Ele vai fazer alguma coisa, vai te abençoar. Pastor, meu problema é impossível. Fica tranquilo, porque quem sabe fazer coisas impossíveis é Deus. Ainda em Gênesis capítulo 30. Ainda em Gênesis capítulo 30. Acha aí em nome de Jesus. Ainda em Gênesis capítulo 30, por gentileza. Glória a Deus. Já termino. Gênesis capítulo 30. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Raquel era esposa de Jacó. E Jacó era um homem que tinha aliança com quem? Com Deus. Só que Raquel, ela não podia ter filho. E a mulher, quando não podia ter filho, ela poderia ser devolvida para os pais por ser estéril. E ela era considerada uma mulher amaldiçoada por não poder gerar. Então imagine o sofrimento de Raquel. Imagine a dor dela de não ter dado um filho a Jacó. Mas ela deu a Jacó o filho que ele mais amou. Mas olha o que Deus fez no versículo 22. Gênesis 30, 22 diz assim, ó:
Lembrou-se Deus de Raquel e ouviu-a, e fez fecunde, e ela concebeu e deu à luz ao filho, e disse: Deus tirou o meu vexame. Sabe o que é vexame? Vergonha. Diga glória a Deus. Ela disse: Deus se lembrou de mim e tirou a minha vergonha. Talvez a vergonha é esse vício na tua casa, na tua família. Talvez a vergonha é essa dívida. Talvez a vergonha é o nome sujo. Talvez a vergonha é essa enfermidade que não te deixa ser feliz. Eu não sei qual é a vergonha que tem na sua vida, ou na sua família, ou nos seus caminhos, mas Deus vai se lembrar de você e vai tirar você dessa vergonha. Deus vai tirar essa vergonha da sua vida. Deus vai tirar essa vergonha da nossa vida. Deus vai tirar. Deus vai tirar essa vergonha da nossa vida. Vai. Se Deus falou que vai, vai. Deus te trouxe aqui hoje para falar para você. Essa palavra é para você que está ouvindo agora. Deus está dizendo, Ele sabe qual é a vergonha, e assim como Ele tirou a vergonha da vida de Raquel, eu estou me preparando. Se prepare, porque Deus vai nos tirar dessa vergonha. Deus vai nos tirar. Pode ter certeza, Deus não te trouxe aqui hoje à toa não. Deus não mandou essa palavra à toa não. Deus não falou comigo ontem à toa não. Não. E se Deus falou, se prepare. Se prepare. Porque logo logo a notícia vai chegar. Ah, vai. Ei, Deus poderoso. O homem pode ter esquecido, mas Deus não. Mas Deus não. Mas Deus não. O homem se esqueceu de José, não lembrou dele. Mas Deus é Deus que cria situação para nos abençoar. Deus cria situação para nos abençoar. Qual foi a situação, pastor, que Deus criou? Deus fez Faraó ter um sonho. Deus fez Faraó ter um sonho. E Faraó sonhou e ficou incomodado, porque com aquele sonho que ele teve, ele chamou todos os experientes, os magos, todos os que tinham conhecimentos, os sábios. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Só tinha um que poderia interpretar o sonho de Faraó. E esse um era José. Só que José estava preso. Só que Deus, quando cria a situação, Deus cria a situação perfeita. Ah, igreja. Gênesis 41. Eu termino agora. Gênesis 41. Acha aí no nome de Jesus. Olha a palavra que Deus vai falar. A palavra de Deus vai falar com o teu coração. Gênesis 41, versículo 8. Eu já adiantei a história para você. Diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou o sonho. Mas ninguém havia que ele interpretasse. Então disse Faraó ao copeiro: chefe, lembra-me hoje as minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, aí diz assim: e pondo-me sobre a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um o sonho com a sua própria significação. O que aconteceu? Olhe para mim. Deus
fez Faraó sonhar. Faraó sonhou, ninguém conseguiu interpretar. Faraó ficou no outro dia de manhã revoltado, indignado. Só que alguém tinha que falar de José. Aí Deus de lá disse: esse copeiro não lembrou, mas eu vou fazer ele lembrar. O Faraó ficou revoltado com todos os empregados, atribulado. Aí o copeiro foi comprar uma história. Olha, rei, olha como Deus é maravilhoso. Olha, rei, estava eu, o padeiro lá, tivemos um sonho. E tivemos a significação daquele sonho, revelação daquele sonho, porque lá na prisão alguém revelou para nós. A mão de Deus trabalha assim. Deus criou uma situação. Ele não lembrou não? Não, Deus criou uma situação. Sabe por que Deus não permitiu ele lembrar de primeira quando ele foi abençoado? Porque tem gente que é assim, tem gente que te ajuda e depois quer cobrar imposto porque te ajudou. Então tem hora que Deus permite pessoas esquecer de nós. Tem hora que Deus permite, porque tem gente que é assim. Tem gente que te ajuda, meu irmão. Tem gente que te dá uma mão e quer a tua vida inteira. Então tem horas que Deus faz a pessoa esquecer de você para Ele te abençoar. Aí continuando vai dizer assim, versículo 12: achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado, foi o padeiro. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair depressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Esse é o Deus que não se esquece de nós. O homem pode ter nos esquecido, mas Deus não. Ele foi esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. E ele chegou ali, você já sabe, interpretou o sonho de Faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, e dali ele saiu da prisão e foi constituído governador do Egito. Você conhece a história? O homem pode se esquecer, mas Deus não. Por isso coloque no seu coração: esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Deus não mandou essa palavra à toa. Alguém aqui, assim como eu, estava precisando de ouvir essa palavra. Ele não mandou essa palavra à toa para você não. Ele não te mandou essa palavra à toa. Amém? Deus se lembra de você. Uma vez aconteceu uma coisa que eu fiquei assim pensando, lembrei, lendo essa palavra eu lembrei. Uma senhora da igreja, de uma igreja que eu passei, ficou doente. E não foi muito tempo não, foi uma semana, 3 dias por aí. E aí, ficou doente e tal, e aquela correria minha, não deu para ir, não deu para saber. Vi que ela faltou na semana, mas não imaginava. E aí, um dia ela chegou na igreja, e chegou braba. Adoeci, pastor não foi lá, o banheiro não foi lá. Eu no escritório só ouvindo. Eu digo, vou me preparar quando ela vir. Eu já estou preparado. Aí quando ela terminou o culto, ela veio: pastor, estava doente, por isso que eu não vim esses dias. O senhor não foi lá me visitar, não foi um obreiro. Eu olhei para ela e digo: mas o Espírito Santo foi visitar a senhora. Ela disse: mas ninguém orou por mim, ninguém foi lá orar por mim. Eu digo: mas o Espírito Santo visitou a senhora. E ela me disse: por quê? Eu digo: a senhora está doente? Ela disse: não, eu fui curada, estou curada, por isso que eu estou aqui hoje. Eu digo: então, o homem não foi, porque o homem pode ter esquecido. A correria não deu, mas o Espírito Santo foi.
Aí ela disse, aí começou, pastor, na hora que eu estava sentindo aquelas dores tão fortes, eu fiz um clamor tão grande a Deus, eu fiz uma súplica tão grande ao Senhor, e naquela hora que eu orei, pastor, Deus me levantou. Eu digo, então ele foi lá? Aí ela disse, foi. Eu digo, a senhora disse que ninguém visitou a senhora. Aí ela disse assim, é mesmo, mas Deus foi lá me curar. É porque, pastor, é assim mesmo, eu falei que ninguém foi porque a gente é falho, né? Aí eu disse, eu não vou dizer nada dela, mas eu pensei, quer dizer que ela foi falha, para esquecer que Deus foi lá visitar ela, e eu também não pude falhar de não ter ido visitar, né? A falha só funciona para um lado, né? Não, mas isso eu pensei, isso eu não quis falar não, para não render a conversa. Mas às vezes é assim, o pastor não foi, o obreiro não foi. Fique em paz. Nós temos o Espírito Santo, quando a gente não vai, Ele sabe da nossa correria, Ele se encarrega de ir lá. Fique tranquila, Ele é com a gente, amém? Mas coloque essa palavra hoje no seu coração. Você não está esquecido por Deus. Você não está esquecido por Deus. Não está. E assim como Ele exaltou a José, Ele vai nos exaltar também. Assim como Ele exaltou a José, Ele vai nos exaltar. Se você crê, diga eu creio. Fica de pé em nome de Jesus e glorifica que Ele merece. Ele merece ser glorificado. Igreja, por isso, aí eu tenho que bater na tecla. Olha a importância de você orar, ler a Bíblia, de você estar na igreja. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Tem gente que fica se escondendo da presença de Deus, não quer buscar, não quer orar, não quer vir para a igreja. Aí depois diz, por que eu não recebo? Deus olha, não está lhe vendo? Tem gente aqui, por exemplo, tem gente aqui que eu não esqueço de você. Porque eu olho aqui, tem gente que já tem uma dimensão aonde senta que é guardado. Eu olho aqui, eu já sei, você está ou na primeira ou na segunda, você está na sua fileira. Tem gente que quando já falta, eu já olho daqui e digo, está onde? Não, mudou de lugar, está ali. Gente que a gente já vê, já sente. Por quê? Porque está constante, diga glória a Deus. Porque sempre, não é porque tem um lugar marcado, não, é porque está sempre na casa do Senhor. E a gente olha assim, começou o culto, fulano não chegou ainda. Fulano não é de chegar tarde. Aconteceu alguma coisa, pronto. Ali a gente já, por quê? Porque a pessoa está ali com firmeza, com frequência, diga glória a Deus. A mesma coisa, Deus olha de lá de cima, diz, está fulano não foi, está onde? Deixa eu dar uma olhada aqui na terra, opa. Está dormindo, né? Tá bom. Fica onde continuar dormindo. Amém, gente? Coloque essa palavra no seu coração. Continue presente. Diga glória a Deus. Continue quando a gente está na escola. O professor chama o nosso nome, que a gente diz? Presente. Assim tem que ser diante de quem? Presente. Deus não vai se esquecer de você. Pastor, o homem se esqueceu. Entrega a Deus. Deus não esquece de você, o importante é isso. Quem entendeu a palavra, por favor, coloque a mão no seu coração. Está vendo como foi bom você vir hoje? Melhor do que a coberta. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, Pai. Oh, Pai maravilhoso, lembra de nós. Lembra-te, Senhor, de nós. Nós precisamos que o Senhor se lembre